Bom sábado, amigos. Boa noite. Como estão? Estamos aqui no 11º pôr do sol do nosso ano de 2020, novamente, para fazer a nossa meditação costumeira já, semanal. Mais uma vez temos aqui um pioneiro extremamente importante para o trabalho aqui no Brasil, pioneiro adventista. O nome desse moço de hoje, Frederico Weber Spies. Olha só. Sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e que estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. 1 Timóteo 6,19, o apóstolo Paulo falando para Timóteo como ele deveria instruir os membros da igreja em que ele estava cuidando. Então, Frederico Weber Spies nasceu em 29 de junho de 1866, nos Estados Unidos, e foi batizado com 22 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde cedo, assim como os outros pioneiros que nós já estudamos até aqui, dedicou a sua juventude, dedicou os seus talentos, dedicou os seus dons para a obra do Evangelho. Então ele se batizou com 22 anos e já foi para o serviço de colportagem, vender literatura adventista nos lugares onde ele morava, no lugar onde ele morava. E ele ele foi muito bem sucedido na colportagem. E ele foi enviado para trabalhar, para liderar o trabalho de publicações na Alemanha. Continuou se desenvolvendo, continuou mostrando que tinha muito talento. E em 1896 ele foi convidado para trabalhar no Brasil, para vir para o Brasil estruturar a igreja que existia aqui apenas como membros. Então, ele trabalhou 6 anos na Alemanha, depois de 6 anos ele veio para o Brasil a pedido da união de lá, para trabalhar aqui como ordenado, como pastor, para cuidar das ovelhas que aqui tinham. Ele se instalou no Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro para as outras cidades, para os outros para bairros e para outras cidades, a partir do Rio de Janeiro, ele começou a fazer o serviço de cuidar e organizar a igreja. E a igreja cresceu muito naquela época, por volta de 1900. Em todos os estados do Brasil, pessoas queriam conhecer o Evangelho, pessoas estavam interessadas na literatura, pessoas queriam se batizar. E ele saiu por todos os estados, por todos os lugares, batizando e pregando e estruturando a igreja, porque não tinham ministros do Evangelho. Tinham apenas alguns colportores evangelistas, mas ministros, pastores não tinha. E esse foi o trabalho que ele veio para fazer. E ele viajou por Santa Catarina, por Minas Gerais, por Paraná, e de todos os lugares vinham muitos pedidos de pessoas que estavam interessadas em conhecer o Evangelho e se batizar. E ele foi atrás dessas pessoas, ele trabalhou muito de 3 maneiras: orando, trabalhando e buscando, e também através das ofertas e dos dízimos. 3 trabalhos. 3 frentes de trabalho que ele organizava, que ele trabalhava orando, trabalhando e buscando, dizimando e ofertando. 3 frentes de trabalho que fizeram toda a diferença no trabalho dele, fizeram hoje toda a diferença para que nós tivéssemos a igreja que nós temos. Porque através do trabalho dele, iniciado lá em 1896, quando ele veio para cá, através desse trabalho todo, a igreja teve muitas vitórias, ganhou muitas coisas. Entre essas coisas, vitórias excepcionais, a primeira união aqui no Brasil, que um tempo depois se tornou 2 uniões, a primeira escola adventista, a primeira casa publicadora, entre tantas outras vitórias. Então tudo que ele dedicou, tudo que ele se esforçou para conseguir, para desenvolver aqui no Brasil, foi semeando, chorando, semeando dificuldades, semeando sem desistir, e teve uma colheita muito, muito, muito abençoada. Para exemplo nosso, 3 frentes de trabalho: oração, trabalho em si, indo buscar as pessoas, e dízimos e ofertas. Ele costumava dizer: há trabalho para todos, jovens, crianças e adultos. E isso deve ser também o nosso pensar hoje, porque as mesmas vitórias que os nossos pioneiros conseguiram, nós podemos conseguir. Os nossos pioneiros conseguiram vitórias no evangelismo para que pessoas conhecessem a Cristo, porque eles dependiam de Cristo. Eles não dependiam do trabalho, eles não dependiam do dinheiro, eles não ficavam focados apenas
nas dificuldades, eles confiavam que aquilo era o papel que Cristo queria que eles desempenhassem e eles iam atrás disso. Muitas vezes a gente deixa de evangelizar porque a gente pensa que não pode fazer muita coisa. Quando na verdade o pouco que nós podemos fazer, o nosso Deus, através da sua misericórdia e do seu imenso poder, transforma em muito. Porque ainda que seja pouco, esse pouco pode fazer com que uma pessoa se converta dos seus pecados e conheça ao Senhor Jesus. Então, que o trabalho dos nossos pioneiros continue nos influenciando para que a gente trabalhe dia após dia para apressar a volta do nosso Senhor Jesus e para que tenhamos muitos, mas muitos dos nossos conhecidos e dos nossos não conhecidos hoje ainda junto com a gente na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu santo sábado e que seja uma semana abençoada para nós a partir de domingo até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.